Olá pessoal, tudo bem com vocês? O professor Marcos Germano, do curso de preparação da cidade de Itabaiana, Paraíba. E agora vamos dar, pessoal, início a uma série de vídeos na disciplina de Direito Penal. Conforme prometido aos senhores, iremos ajudar, pessoal, da melhor forma, pessoas que não têm condições, de estar numa sala de aula. A gente sabe que um custo, muitas vezes, hoje, ele pode parecer um pouco oneroso, não é? Apesar dos benefícios serem enormes, não é, pessoal? Mas a gente vai estar aqui sempre ajudando, mas deixando claro que isso aqui não é uma aula completa, tá bom, pessoal? Eu vou trabalhar com vocês hoje, no dia de hoje, uma aula que eu vi em 3 dias de aulas, na verdade. O que eu vi em 3 noites, eu vou tentar repassar para vocês aqui, dentro de 15, 20 minutos, porém de uma forma bem objetiva, bem direta, buscando ajudar daquilo que eu falei já no início dos primeiros vídeos. Não só quem ainda não estudou, mas quem também já vem estudando, ou seja, do iniciante ao intermediário ao avançado, tá bom? Porque aqui vai servir para você relembrar, vai te dar uma luz e vou te dar alguns bizus importantes no dia de hoje a respeito da aplicação da lei penal, pessoal, tanto no tempo, quanto no lugar, quanto no espaço, tá certo? O bizu master, já com relação ao tempo e lugar, esse aqui eu aprendi com o professor, saudoso professor Giovanni Moraes, ok? Do G7 Jurídico, o qual eu, ainda em 2009, eu acredito, 2010, quando eu estudei pela primeira vez, ele ainda então professor do SES, a disciplina de Direito Penal, foi um dos professores que me fez criar gosto pela disciplina, e ele deu aquele mnemônicozinho luta. O que bexiga vem a ser o luta, pessoal? Porque uma das questões mais corriqueiras, principalmente em carreiras policiais, é perguntar qual a teoria aplicada tanto ao tempo quanto ao lugar. E eles, na maioria das vezes, sendo bem honesto com vocês, eles vão trocar. Eles vão pegar a teoria aplicável ao lugar e vão jogar, dizer que a teoria aplicável ao tempo, e vice-versa. E um mnemônico bem bacana da gente aprender é o luta, ok? O luta, que corresponde, pessoal, o lu, lembra, lugar, ou seja, com relação ao lugar, o Código Penal adotou a teoria da ubiquidade ou mista. Eu vou explicar daqui a pouco o que vem a ser isso. Com relação ao tempo do crime, o Código Penal adotou a teoria da atividade. Já decora isso aqui, você que ainda não conhecia esse método, esse mnemônico, e já grava aqui. Se cair questões afetas ao tempo e ao crime, no mínimo 50% de chance de cair qual a teoria aplicável, tá certo? E vamos lá. O que bexiga seria o tempo do crime, pessoal. Eu faço sempre questão de ensinar aos nossos alunos o porquê da gente estudar aquele tema. Aquele tema trata do quê? Qual o objetivo, qual a finalidade, tá certo? Quando a gente se preocupa, pessoal, ou melhor, quando a gente estuda o tema tempo do crime no direito penal, estamos preocupados em saber de que forma a pessoa será julgada. Se uma pessoa será julgada ainda como adolescente, como maior, se eu poderia ou poderei impor na condição de julgador uma majorante, uma qualificadora de um crime em razão de, vamos lá, suponhamos, o tempo do crime está preocupado com isso, não é? Como eu acabei de falar com vocês. Suponhamos que um adolescente de 17 anos, 11 meses, isso aqui é bem batido, 20 dias, atire no seu desafeto. Ok? Perceba, faltam 10 dias para ele atingir a sua maioridade. Né? Consequentemente, se tornar imputável, passível de responder com base no Código Penal, porque até então, antes dos 18, ele responde com base no ECA, o qual lhe aplica medidas de segurança, que são sanções diversas das penas previstas no Código Penal, ok? Com relação ao tempo do crime, olha só a importância do tempo do crime, pessoal. O tempo do crime diz assim: considera-se praticado o crime, está lá no artigo 4º do Código Penal. Considera-se praticado o crime no momento da ação
ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Ou seja, para o Código Penal, o importante não é o dia do resultado. Eu vou sempre aplicar aqui, na maioria das vezes, pessoal, exemplos, tratando, o melhor exemplo seria o crime de homicídio, ok? Vamos supor que esse menor de 17 anos, 11 meses e 20 dias, atire no seu desafeto, no dia que ele tem essa idade, sendo que o seu desafeto é socorrido até o hospital e só vem a morrer depois de 30 dias. Perceba, quando o seu desafeto morreu, ou seja, quando se deu o resultado morte, aquele então menor já está maior de idade. Em tese, ele estaria passível de ser responsabilizado com base no Código Penal. Porém, isso não é verdade de acordo com o Código Penal, de acordo com o tempo do crime, que está previsto no seu artigo 4º. Por quê? Repetindo. Considera-se tempo do crime o momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o resultado. Ou seja, para o tempo do crime, não importa o momento que o crime realmente se consumou, e sim o momento em que foi iniciada aquela ação ou omissão. Percebam que no exemplo do adolescente que atirou no seu desafeto, o adolescente, no momento da ação ou omissão, ainda tinha menos de 18 anos. Consequentemente, ele deve ser julgado enquanto menor. Tá certo? Isso é um dos desdobramentos. Eu vou dar outro exemplo para você entender mais ainda a importância do estudo do tempo do crime. Pessoal, figura como majorante ou causa de aumento de pena, ou até por vezes qualificadora de alguns crimes, quem pratica o crime contra, maiores de 60 anos. Aí vamos lá. Vamos supor que eu, Marcos Germano, atire no meu desafeto, o qual tem 59 anos, 11 meses, 20 dias. Ou seja, restam 10 dias para que ele atinja a sua idade de 60 anos. Consequentemente, se torne idoso. Consequentemente, eu estaria passível de, a partir de 60, de uma majorante ou de uma qualificadora. Sendo que, se eu atiro nele quando ele ainda é menor de 60, com 59 anos, 11 meses e 20 dias, e ele vem a morrer um mês depois, perceba, o Código Penal não se preocupa com relação ao tempo do crime com o momento do resultado. Realmente, no resultado, ele já é maior de 60. Consequentemente, em tese, deveria ser aplicável a mim ou uma suposta causa de aumento de pena, ou uma suposta majorante, que no caso não será aplicável. Porque quando eu disparei contra ele, quando eu pratiquei a ação, nesse caso, ele ainda era menor de 60. Deu para entender o porquê de eu estudar, o porquê da importância do estudo do tempo do crime para o direito penal? É de suma importância, tá bom, pessoal? Porque ele vai trazer repercussões imensas, diversas, dentro de um processo, dentro de uma ação penal, tá bom? Aí, ok, bem simples. Sendo que isso basta, Marquinhos, para eu gabaritar as questões afetas ao tempo do crime no Código Penal? Infelizmente, não. Outro ponto-chave que geralmente vai se dividir, pessoal, na maioria das vezes, entre a teoria aplicável ao tempo é a atividade. Atividade que nos remonta o quê? Ação ou omissão. Ok? O momento da ação ou omissão está afeto ao momento da atividade criminosa, que é a teoria aplicável ao tempo do crime. E sempre com relação ao tempo do crime, ou eles cobram essa teoria, como eu disse, ou cobram a questão da retroatividade da lei penal mais benéfica, ou irretroatividade da lei penal. Ok? Na sua prova pode ser cobrada das duas formas. Como regra, a lei penal, pessoal, ela é irretroativa. Ok? Ela se aplica do momento que ela entrou em vigor, do dia que ela foi criada, publicada, para frente. Salvo se essa lei que foi criada, ela for mais benéfica. Ou seja, e essa lei, uma lei nova, pessoal, que tem um viés de ser mais benéfica, de ser uma lei que traz uma pena menor, de ser uma lei que traz
benefícios, mais benefícios penais, não é isso? Ao réu. Toda lei mais benéfica, ela em tese, ela é aplicável do momento que ela entrou em vigor para trás, como também para frente, óbvio. Ok? Mas por que para trás? Porque ela tem um condão de beneficiar. Essa é a regra, bem simples. Entrou em vigor uma lei, sucedendo outra, claro. Então, em vigor aqui uma lei que pune crime A com a pena de 5 a 10 anos. Consequentemente, essa lei A foi revogada pela lei B, a qual agora a pena desse crime, que era de 5 a 10, é de 1 a 2 anos. Essa é uma lei mais benéfica, pessoal, acho que ninguém tem dúvida. Consequentemente, essa lei vai ser aplicável a todos os casos que aconteceram antes que ela entrasse em vigor, ainda que esses casos já estejam decididos por sentença judicial condenatória transitada em julgado. Até aí, se o cara estiver tirando cadeia, essa lei vai alcançar, porque ela é mais benéfica. Se essa lei nova, ela trata do abolício crimes, pessoal, o que é isso? Essa lei agora, ela revogou aquela conduta que até então era criminosa e deixou de ser considerada criminosa. Com isso, consequência lógica, essa lei mais nova vai ser aplicada de forma retroativa. Na prática, todas as pessoas que estavam cumprindo sua pena com base na lei antiga, cessará para elas todos os efeitos penais da sua sentença, beleza? Eu não posso me alongar demais, mas a regra é essa. Uma lei é mais benéfica, sempre vai retroagir, beleza? Mesmo que ela vá alcançar ainda que aquela pessoa esteja já cumprindo uma sentença condenatória transitada em julgado. E, excepcionalmente, aqui é o que mais cai a bexiga da exceção. A gente aprende a regra, a gente aprende tudo bem direitinho, bem amarradinho, não é isso? Dentro da sala de aula, na faculdade, sendo que o que é mais cobrado é as exceções. Ou seja, pessoal, esses 4 casos aqui, ó, que eu destaquei para vocês, são casos que vão excepcionar as leis penais mais benéficas. Nesses casos, não necessariamente eu irei aplicar a lei penal mais benéfica. Eu vou explicar. Né? Pessoal, toda vez que eu praticar um crime na vigência de uma lei excepcional ou temporária, lembrando, ela é uma exceção à retroatividade da lei penal mais benéfica. Se eu pratiquei, pessoal, uma conduta prevista numa lei penal temporária ou excepcional, essa lei temporária ou excepcional, por mais que venha a ser revogada e eu só seja julgado posteriormente, essas leis excepcionais ou temporárias continuarão a surtir efeitos. A gente chama isso no direito penal, pessoal, de ultraatividade da lei penal. Percebam, retroatividade é uma lei nova que é aplicável a casos que aconteceram antes da sua vigência, ou seja, todos os casos passados. Ultratividade é: eu pratiquei um crime aqui, na vigência de uma lei temporária ou excepcional, quando a lei cessou aqui, mas eu fui julgado aqui. E está em vigor, regulando aquela conduta, uma lei mais benéfica do que uma lei temporária ou excepcional. Mesmo assim, se essa lei mais benéfica estiver em vigor, não será aplicável. Será sempre aplicável a lei excepcional ou temporária. Por quê? Isso é lógico. Não faria sentido, pessoal, eu criar uma lei temporária ou excepcional se eu não fosse cobrá-la lá na frente. Porque simplesmente ela seria revogada automaticamente quando cessasse o seu tempo de duração, no caso das temporárias, ou o período excepcional que ensejou essa lei excepcional. Ok? É bem lógico, tá certo? Não faz sentido eu não cobrar o teor, o conteúdo de uma lei excepcional ou temporária, porque senão ninguém iria cumpri-la, tá bom? Só clareando, uma lei temporária, pessoal, por exemplo, a lei da Copa, que teve aqui no Brasil, ali nos anos de 2013 e 2014, ok? É uma lei que tem data de nascer e data de morrer, entendeu? Ela tem prazo fixado, ela já sabe quando vai ser revogada. Uma lei excepcional é uma lei, geralmente, pessoal, criada em estados de calamidade pública, estados de exceção, por exemplo, numa guerra. A gente sabe quando começa, mas a gente não sabe quando termina. Perceba, não faria sentido eu criar uma lei excepcional ou temporária, geralmente mais rigorosa,
e eu não fosse cobrá-la lá na frente. Por mais que no momento do julgamento eu tenha em vigor uma lei mais favorável, porque não faria sentido, ninguém ia querer cumpri-las. Tá certo? Gravem isso, ou seja, as leis excepcionais e temporárias são exceção ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. Tão quanto uma pessoa que comete um crime em continuidade delitiva, em crimes continuados, ou se eu esteja praticando um crime permanente em meio à prática desse crime continuado, dessa continuidade delitiva, ou em meio à prática de um crime permanente, houve uma sucessão de lei penal. Por exemplo, pessoal, um crime permanente. A questão do cárcere, beleza? Eu encarcero uma pessoa hoje, estou gravando esse vídeo hoje, dia 15 de fevereiro, e vou deixar essa pessoa no cativeiro, vamos supor, por 30 dias, pessoal, até o dia 15 de março. Sendo que no dia 25 de fevereiro entrou em vigor uma lei mais grave. Percebam, o crime, a sua consumação, ela se prolonga. Não é? Nos crimes permanentes, a consumação do delito, a gente até diz assim, que o flagrante, ele se prolonga de acordo com o decurso do tempo. O autor do crime sempre estará em situação de flagrância. Se houve uma alteração da lei, entrou em vigor uma lei mais grave, aqui eu não vou estar preocupado com o princípio da atividade. Tá certo? E quando aquele cativeiro, pessoal, ele for descoberto, né, e a pessoa for presa e, por consequência, a vítima libertada, estiver em vigor uma lei mais grave, se aplicará a lei mais grave. Da mesma forma, se tivesse em vigor uma lei mais benéfica, se aplicaria. Eu até digo aos nossos alunos, né, para eles aprenderem da melhor forma, o seguinte: eu vou aplicar aos crimes continuados e aos crimes permanentes a lei que estiver em vigor no momento da cessação da continuidade ou no momento da cessação da permanência. Seja essa lei mais benéfica ou não. Mas eu tenho que respeitar essa exceção. Beleza? Eu pontuei para vocês os principais pontos do tempo do crime, pessoal. Espero ter ajudado. Agora, com relação ao lugar do crime, é mais tranquilo. Porque, perceba, com relação ao lugar do crime, a teoria aplicável, conforme consta aqui na tabelinha, é a teoria da ubiquidade, que diz o seguinte: considera-se lugar do crime onde aconteceu a ação ou omissão, no todo ou em parte, ou onde aconteceu o resultado, ou este resultado deveria ter acontecido. Perceba, ela é mista. Ela se preocupa tanto quando onde teve atividade, ação ou omissão, ou onde se deu o resultado. Ou seja, com relação ao lugar, eu misturo atividade mais resultado, que dá o quê? Teoria mista. Por isso ela é mista. Aqui um exemplifica para ficar mais fácil. Vamos lá. Né? Aqui, pessoal, são situações que envolvem legislações de países diversos. Não é? Vamos supor que um crime ele iniciou no Brasil, ele passou pelo Paraguai e ele acabou, né? O resultado final foi consumado no Uruguai. Perceba, tanto o Brasil teve ação ou omissão, tanto no Paraguai teve ação ou omissão, quanto no Uruguai, onde se deu o resultado. Ou seja, os três são considerados lugares do crime. Por quê? Tanto faz onde teve ação ou omissão, onde teve o resultado, onde deveria ser produzido o resultado. Vamos pegar outro exemplo, esse último caso. O crime começa no Brasil, passa pelo Paraguai, pelo Uruguai, conclui-se o resultado final na Venezuela, sendo que esse resultado final era para ser na Bolívia, onde deveria ser o resultado. Ou seja, todos esses países que eu citei são considerados lugares do crime. Por isso a teoria aplicável é a teoria mista. Belezinha. E com relação ao espaço do crime, aqui, pessoal, prestem atenção a esses três institutos aqui. Territorialidade, extraterritorialidade e intraterritorialidade. Aqui é o seguinte, pessoal. Estou trazendo só os principais pontos para todos vocês. Com relação ao espaço, os pontos principais de eu saber é o seguinte. Como regra, a todo crime aplicável no território brasileiro, compreendendo, pessoal, o território, o espaço geográfico,
como também, pessoal, o mar territorial brasileiro e o espaço aéreo correspondente a esse mar territorial brasileiro, o qual corresponde a 12 milhas náuticas. Beleza? Ou seja, o crime aconteceu no território brasileiro, como regra, eu aplico a lei penal brasileira. Contudo, o próprio artigo 5º, ele traz a exceção dizendo, salvo, né, convenções ou acordos internacionais versarem, regras de direito internacional, melhor dizendo, versarem de forma diversa. Né? Tratarem isso aqui de forma diversa. O que é isso? Nem sempre eu vou aplicar a lei brasileira ao crime que acontecer no Brasil. Tá certo? Daí a gente tem que entender o que é o território brasileiro, o que entende-se como extensão do território brasileiro, eu vou falar aqui, para que eu saiba o que for extensão do território brasileiro, é mesmo que, por exemplo, né, uma embarcação aeronave pública a serviço do governo brasileiro, que se encontra em outro país. Essa embarcação aeronave, ela é extensão do território brasileiro. Se no interior daquela embarcação aeronave acontecer um crime, é o mesmo que está acontecendo aqui no território brasileiro, dentro dos nossos limites territoriais. Beleza? Mas antes de adentrar esses pontos mais específicos, vamos entender o que seria territorialidade, extraterritorialidade e intraterritorialidade. E, por fim, vamos falar das embaixadas, que é onde o pessoal se embanana demais. Vamos lá. O que seria territorialidade? Territorialidade, pessoal, bem simples. A territorialidade seria o crime aconteceu no território brasileiro, eu vou aplicar a lei brasileira. Bem simples. Sendo que o Brasil, até anota aí, adotou como critério, né, ou melhor, né, como teoria aplicável, o princípio aplicável à aplicação da lei penal no tempo, né, a territorialidade relativa, mitigada ou temperada. O que é isso? Quase sempre eu irei aplicar a lei penal brasileira ao crime que aconteceu no território nacional. Mas nem sempre. Iremos aprender as exceções daqui a pouco. Ou seja, o princípio da territorialidade, ele diz que ao crime que acontecer no território brasileiro, aplica-se a lei penal brasileira. Simples. Consequentemente, o Código Penal. Ok? Extraterritorialidade, pessoal. Aqui são casos que o crime aconteceu lá fora, onde? No exterior, e mesmo assim eu irei aplicar a lei brasileira. Para essa aula não ficar muito longa, eu não vou trabalhar com vocês aqui as duas hipóteses de extraterritorialidade. Existem duas. É a extraterritorialidade incondicionada, que é essa que eu quero trabalhar com vocês aqui hoje, de uma forma bem simples, e é a que mais cai. E a extraterritorialidade condicionada eu vou deixar de lado, como um critério de eliminação, porque aquilo que não for extraterritorialidade incondicionada, consequentemente, será uma hipótese de condicionada, que aqui demanda muitos requisitos, é mais chatinho de aprender. E eu sempre mando mesmo, determino meus alunos darem uma pincelada nas hipóteses de extraterritorialidade condicionada, que eu vou só falar por cima, para vocês entenderem mais ou menos do que se trata, mas eu mando eles decorarem mesmo, memorizarem as hipóteses de extraterritorialidade incondicionada, que são as mais comuns, tá certo? Ou seja, vai ter caso que o crime vai acontecer no exterior, contra brasileiro, geralmente, e eu vou aplicar a lei brasileira. Eu vou dizer quais daqui a pouquinho. E a intraterritorialidade nada mais é do que a exceção ao princípio da territorialidade. É quando um crime acontecer no território brasileiro e eu não aplicar a lei brasileira. Eu aplicar outra lei. Tá certo? Aí vamos lá. Quando eu explicar a extraterritorialidade, você vai entender perfeitamente. Olha só, pessoal. Dentro do tema extraterritorialidade, ela vai ser incondicionada quando? O que é isso? Sempre que um crime acontecer nas condições que eu vou explicar agora, mesmo que a pessoa seja julgada lá fora, condenado ou absolvido, a pessoa será julgada no Brasil. De toda forma.
independentemente, ou seja, incondicionalmente, independentemente de qualquer forma, eu irei aplicar a lei penal brasileira. Por exemplo, os crimes que atentarem contra a vida ou liberdade do presidente da República. Prestem atenção aqui. O crime tem que atentar contra a vida ou contra a liberdade do presidente. Como é que eles costumam cobrar em prova? Crimes contra a honra ou contra o patrimônio. Para confundir vocês, estará errado. O rol é taxativo. O rol que está lá no artigo 7º do Código Penal, que eu não sou dos melhores em decorar, pessoal, ele fala dos crimes contra a vida ou liberdade do presidente. Ok? Alguém tentou matar o presidente, alguém tentou sequestrá-lo, ok? Enfim. Primeiro caso, contra a vida ou liberdade do presidente. Em qualquer caso, isso lá fora, pessoal, lá fora, em qualquer país. Eu sempre irei aplicar a lei penal brasileira. Ponto 2. Os crimes contra a administração pública por quem esteja a seu serviço. Ou seja, um funcionário de um Banco do Brasil lá fora que pratica crime, ele vai ser julgado sempre com base na lei brasileira. Não, mas ele praticou crime nos Estados Unidos. Azar dele. Ele pode ser julgado lá e cá. Beleza? Na aula a gente explica isso aí melhor. Deixa eu ver, ó. Contra a vida ou liberdade do presidente, contra a administração pública, contra a fé pública, contra o patrimônio pessoal da União, do Distrito Federal, dos estados, territórios, dos municípios. Ou seja, contra também o patrimônio das autarquias, das fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista. Resumindo, contra os entes da administração direta e os entes da administração indireta, bem como também os crimes de genocídio. Ou seja, em todos esses casos que acontecerem lá fora e tiver como vítima, claro, o brasileiro, ou o governo brasileiro, ou a administração pública brasileira, direta ou indireta, e o genocídio, eu sempre aplicarei o que? A lei penal brasileira. Esses são os casos de extraterritorialidade incondicionada. Na condicionada, meu amigo, tem uma penca de requisitos que você vai ter que memorizar. Dentre eles, o crime tem que ser o crime que aconteceu lá fora, pessoal. Para ser julgado no Brasil, né? Ele vai ter que ter sido praticado por brasileiro ou ter uma vítima brasileira. Vai ter que ser crime lá, vai ter que ser crime aqui. O agente, o autor, vai ter que entrar no território nacional. Olha, o Brasil vai ter que estar autorizado a extraditar. É uma série de moído que eu prefiro que você fique apenas com as hipóteses de extraterritorialidade incondicionada. E para a gente finalizar o vídeo da melhor forma, deixar só embaixadinha pelo final, vamos entender o que seria extensão do território nacional, pessoal. O Código, artigo 5º, ele deixa bem claro, no Código Penal, aquilo que seria extensão do território nacional. Por exemplo, as embarcações ou aeronaves, perceba, pessoal, só sai do território nacional em tese, ou de embarcação ou de aeronave, beleza, pessoal? Em tese, porque aqui envolve questão marítima, você sai ou por cima ou pelo mar, beleza? Para você entender. As embarcações ou aeronaves brasileiras, públicas ou mercantes, desde que estejam a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem. Ou seja, uma aeronave brasileira que está em pouso no aeroporto dos Estados Unidos. Aquela aeronave, mesmo lá no Brasil, ela corresponde ao território nacional. Se acontecer um crime a bordo daquele avião que está pousado no aeroporto lá nos Estados Unidos, uma aeronave pública brasileira, ok? Aquele avião é considerado território. Qual princípio eu aplico ao crime que aconteceu no interior de uma aeronave pública a serviço do Brasil, nos Estados Unidos? Princípio da territorialidade. Que é como se o crime tivesse acontecido dentro do território nacional. Mas também, pessoal, as embarcações e aeronaves privadas, desde que estas se encontrem em alto mar. Entendeu, pessoal? Se for, um exemplo, uma embarcação de bandeira brasileira no alto mar, o que é isso, pessoal? Águas internacionais, terra de ninguém. Nem é território brasileiro,
nem é território de outro país. Nesse caso, prevalece a bandeira daquela embarcação ou da aeronave que esteja sobrevoando o espaço aéreo correspondente ao alto mar. Na aula a gente faz um desenho bem bacana, tal. A gente explica tudo isso direitinho. Ou seja, ou também, pessoal, os crimes que aconteceram lá fora em embarcações aeronaves privadas e lá não foram julgados. Esses crimes também serão julgados de acordo com a lei brasileira. Beleza? Eu espero ter dado uma clareadazinha aí para vocês, não é? Só para você ter uma noção daquilo que realmente mais cai. Aí a pergunta é, dentre tudo isso que eu falei, e as embaixadas brasileiras lá fora, será que elas são extensão do território brasileiro? 99%. Você que está aí assistindo esse vídeo, 99%, se chegou até agora e você ainda não estudou, você marcaria que sim. E a resposta é não. Por quê? Não está lá no artigo 5º. Se embaixada fosse extensão do território nacional, pessoal, apesar de ser um local inviolável, ok? Que é diferente, estaria lá no rol do artigo 5º, tá bom? Eu espero ter ajudado os senhores. A gente está mantendo o padrãozinho aí de um vídeo por semana teórico, uma questãozinha, outros vídeos lá no Instagram. Essa semana vamos produzir mais conteúdo de valor. Vou falar aqui no próximo vídeo sobre os elementos do fato típico, os substratos, né, como já diria Rogério Sanches, né, o primeiro substrato do crime, o fato típico. Vamos estudar aqui conduta, nexo causal, resultado, tipicidade. Vai ser uma aula bacana, o que é dolo, o que é culpa, enfim. Se você chegou até o final do vídeo, curta esse vídeo, ajuda a gente, pessoal, para que ele chegue para mais pessoas. Compartilha com teu amigo, deixa teu comentário aí construtivo para a gente seguir melhorando. Deus abençoe todos vocês. Curso Preparação, Tradição e Aprovação.